depois pra lá. Boa tarde, pessoal. A gente tá começando toda quinta é dia de live aqui na fanpage do Crefono 6 e daqui a pouquinho a gente vai entrar lá no Instagram também. E o tema de hoje, finalmente ela aceitou o nosso convite, que é nossa queridíssima conselheira Janaína Mainar. Bem-vinda, Jana. Muito obrigada, Isadora. Quero agradecer demais o convite. Realmente, há tempos Isadora vem insistindo para eu poder participar da live. Mas tem um motivo, é porque outubro é o mês oficial de conscientização, né, de divulgação da comunicação alternativa no mundo. Então eu tentei segurar isso. A gente poderia falar sobre várias outras coisas, ela não quis, tá? Eu estou aqui para trazer verdades para quem está assistindo a gente. A gente já está online, Milena, no Instagram? Ainda não? Então, gente, eu vou atrasar aqui um pouquinho, que a gente está conectando lá no Instagram. Com essa chuva, né, a gente acha que a internet fica meio esquisita, né, Jana? A gente teve um pico de luz aqui, achamos que a gente nem conseguia entrar, mas deu certo. E aí, deu? Não, a gente vai começando então, o pessoal do Instagram vai pegando a live conforme for o andamento aqui. Jana, a primeira pergunta sobre então comunicação alternativa, finalmente. Nesse mês a gente está trabalhando a campanha Fonoaudiologia na Primeira Infância, né? Que é uma campanha do Sistema de Conselhos, que teve um material super bacana, elaborado, né, com o objetivo de resgatar o brincar, né, dos pais com as crianças. Então a gente vai falar hoje mais focado na comunicação alternativa para as crianças, que é o tema do mês de outubro, mas a gente pode dar umas pinceladas também, e se alguém tiver alguma dúvida, mesmo que seja em relação a adulto e queira mandar para a Jana, ela responde. A gente está ao vivo no Instagram, então quero dar as boas-vindas para quem está no Instagram, falar que a nossa convidada de hoje é a Janaína Mainar, que é a nossa conselheira, queridíssima, e a gente vai falar sobre comunicação alternativa. Então, Jana, a primeira pergunta que eu acho importante esclarecer para todo mundo. Tem várias nomenclaturas. Comunicação alternativa, ampliada, suplementar. É tudo a mesma coisa ou não? Bom, é uma questão de terminologia mesmo, né? A comunicação alternativa como um todo, seja ela aumentativa, suplementar, né? Ela, na verdade, é uma área de atuação, tanto na área clínica, educacional e de pesquisa, que visa, né, compensar e facilitar as alterações de fala, de comunicação, seja ela de compreensão ou seja ela expressiva, né? Seja ela na linguagem oral, seja ela na linguagem escrita. Então, isso é a comunicação alternativa. E a diferença entre aumentativa, suplementar, complementar, vamos esclarecer isso. Ela vai ser complementar ou suplementar ou aumentativa quando o indivíduo ele tem uma fala, só que às vezes ela é inteligível e horas não é. Então ele vai usar esse recurso quando ele for o quê? Suplementar, complementar essa fala. Tipo, uma pessoa da família entende, a outra não, ou dependendo daquela situação, ali daquele contexto. Agora, ela vai ser alternativa quando ele não tem essa comunicação pela fala de maneira funcional, então ele só tem esse outro recurso, esse recurso de comunicação alternativa para ele poder se comunicar. Essa é a diferença, quando ela é alternativa ou suplementar. E, Jana, quais são os principais recursos hoje em dia? Existem recursos de alta tecnologia, de baixa tecnologia, e que você falasse os principais que estão sendo utilizados hoje nas crianças. Tá. É muito importante, Isa, a gente entender, porque hoje a gente tem o Dr. Google, né? Hoje tem vários aplicativos que são gratuitos, outros pagos, então isso está muito acessível, tanto de você adquirir esses recursos, quanto também de você buscar informação. É fundamental que esse trabalho seja sempre feito com um profissional, né? Que seja ele o fono, ou o TO, ou o físio, ou o psicólogo, de acordo com as demandas, porque é uma área multidisciplinar, né? Por quê? Porque não é só comprar aquele aplicativo e sair usando. Existem pré-requisitos, hoje existe uma diversidade enorme de recursos, então você tem que saber o que é melhor para aquele indivíduo, para o indivíduo A ou para o indivíduo B. Então, realmente, esse mercado hoje ele é muito amplo, mas a gente tem que estar atento. Então, existem recursos de alta tecnologia que muitas vezes as pessoas acham que é sempre melhor, né? Não, eu vou comprar tal recurso. E nem sempre. Às vezes, o que vai ser mais funcional para aquele indivíduo vai ser esse recurso de baixa tecnologia. E aí, falando da minha prática, eu sou muito fã da baixa tecnologia. Então,
mesmo os meus pacientes, os usuários que, né, de recursos de comunicação alternativa que usam, eu sempre tenho a alta tecnologia. Se ele usa a alta tecnologia, eu sempre tenho algum recurso de baixa tecnologia. Por quê? A baixa tecnologia, ela acaba a bateria, ela estraga. Isso não quer dizer que ele vai deixar de falar, de precisar, de querer se comunicar. Então, mesmo os de alta tecnologia, eu sempre uso algum recurso de baixa tecnologia em paralelo. E mais fácil também, né, para as famílias usarem em casa. Em termos de, né, hoje em várias associações, instituições, né, usa-se pela questão do custo, né, e nós brasileiros somos muito criativos, então a gente vê nos eventos internacionais, todo mundo fica babando pelos nossos recursos, pela criatividade que a gente tem com o reciclado. Então existem coisas muito bacanas sendo feitas. Então eu falo que esse trabalho, ele não é empírico, ele tem toda uma fundamentação, né, científica, um embasamento científico, mas ele precisa de muita dedicação, porque você precisa produzir materiais, você precisa fabricar esses materiais. Então a dedicação, ela tem que ser muito grande mesmo, mas é muito benéfico, muito prazeroso você dar voz, né, para esse indivíduo. É muito bacana. É muito lindo. Eu sou suspeita pra falar. Eu acho muito lindo. Eu sou muito suspeita. E aí eu nem me seguro. Na semana passada a gente teve a Flaviana, que falou sobre autismo aqui, e ela falou um pouquinho sobre a comunicação alternativa no autista, né? E aí eu não me segurei. Falei, ai, que trabalho lindo. É mesmo, é muito lindo. Jana, quem são as pessoas que se beneficiam, então, dessa maneira de se comunicar? Tá. Qualquer pessoa que tenha qualquer limitação na fala, ou não só na fala, mas na compreensão também. Isso que é interessante da comunicação alternativa, porque por muitos anos falava-se em que ela é um suporte para a comunicação oral. Só que a gente tem que entender que a comunicação interpessoal, ela vai favorecer a linguagem e a cognição. A comunicação alternativa, ela vai favorecer tanto o desenvolvimento da linguagem expressiva quanto receptiva. Então, muitas vezes, você consegue melhorar a compreensão desse paciente que muitas vezes está confuso ou ele tem um atraso importante de linguagem. Você consegue organizá-lo para que ele possa se comunicar de uma maneira mais funcional. Então, até extrapolando um pouquinho a temática, a comunicação alternativa, ela é usada para qualquer indivíduo que tenha limitações, tanto na compreensão quanto na expressão. É claro que se for uma dificuldade na expressão, você vai usar aquele recurso para ele poder se comunicar nos ambientes. Se for de compreensão, muitas vezes você vai usar como um recurso terapêutico, né? E aí qualquer pessoa pode se beneficiar, de qualquer idade, né? E qualquer patologia, desde que ele tenha essa limitação. Então, vamos pensando, né, nos diagnósticos, nos quadros, né? Pessoas com transtorno do espectro autista, com atrasos de linguagem simples, microcefalia, síndromes, pensando nos adultos, extrapolando um pouquinho aí, sequela de AVC, doenças neuromusculares. Então, assim, é uma amplitude gigante de público-alvo. Gente, queria pedir para vocês darem likes pra gente saber o que vocês estão achando da live, pra gente ver o termômetro aí de vocês, né? Eu não quero likes, não, eu quero corações no Facebook, no Instagram é só coração mesmo. Então eu quero que vocês deem os likes aí pra gente saber o que vocês estão achando e pra ajudar mesmo com que esse assunto que é tão interessante chegue a mais pessoas. Jana, você de cara falou que não é um trabalho né, de uma profissão só. Ele né, são vários profissionais que vão atuar com essa pessoa que necessita de uma comunicação alternativa. Quanto aos recursos, o trabalho ele é muito conjunto do fono e do TO. Quanto aos recursos, eu queria que você falasse se o fono ele está apto a usar todos esses recursos de comunicação alternativa que existem, ou se algum é exclusivo do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta ou de um outro que utilize. A questão, Isa, não é o recurso, é a demanda do paciente. Então, por exemplo, se aquele paciente ele tem uma dificuldade maior nos aspectos voltados à linguagem, à fala em termos articulatórios, é um trabalho da fono. Né? Agora, se ele precisa de uma questão de adequação postural, de acessibilidade, aí já é mais voltado para a questão do TO, do físio. E
assim, realmente é um trabalho muito bacana e que envolve uma equipe gigante. Então vai desde o fono, o TO, o físio, o psicólogo, o assistente social, os médicos, no caso dos hospitais, dentro dos hospitais, né, a questão dos médicos, enfermeiros, né, além, claro, né, a família, que é fundamental. Quando se trata de criança, a questão das escolas, né, então assim, não depende do recurso, depende da demanda daquele paciente. Se vai ser um trabalho mais focado à terapia ocupacional, ou à fisioterapia, ou à fonoaudiologia, lembrando que a linguagem é a área da fonoaudiologia, né? É a área de especialidade da fonoaudiologia. Então, por isso, quando a gente fala em comunicação, não tem como a gente deixar de pensar em linguagem. Né? Jana, você falou sobre escola. Então, por exemplo, a criança que ela está em fase de alfabetização, os autistas, por exemplo, que foi, né, até um exemplo que a Flaviana deu na semana passada. Ele precisa, às vezes, de uma comunicação alternativa ali naquele processo de aprendizagem. Como que o fonoaudiólogo pode atuar dentro da escola para ajudar essa equipe pedagógica com essa criança? Essa pergunta é muito importante, porque muita gente pensa que recursos de comunicação alternativa, métodos, porque é diferente, né, recursos e os métodos, eles também servem para alfabetização, né? E não é. Uma coisa é você ter um recurso para dar suporte para a comunicação. Outra coisa é você ter outro recurso que é para alfabetização. Só que, como eu já falei, a comunicação, você favorecer essa comunicação de maneira funcional, você vai favorecer uma maior participação desse indivíduo na escola, você vai favorecer o processo de inclusão. Então, automaticamente, ele vai ter um melhor desenvolvimento da linguagem, da cognição, e isso vai favorecer o quê? A aprendizagem. A aprendizagem, todo o processo, né? Quem sabe, da alfabetização. O que é importante a gente frisar é porque ainda existem alguns paradigmas, né, que a comunicação alternativa ela pode limitar o desenvolvimento da fala. Isso já caiu por terra, gente, isso não é verdade. A comunicação alternativa, se o indivíduo ele tem condições de desenvolver a fala funcional posteriormente, ele vai desenvolver. A comunicação alternativa, ela vai apenas favorecer o desenvolvimento de linguagem, da cognição, a comunicação interpessoal, a participação, a socialização, a inclusão e a aprendizagem. Vai ajudar em tudo. Em todo o processo que envolve a escola. Sim. Tem algumas pessoas online, Jana. A gente vai dar um oi aqui para Yara, Marcos, Poliana. Obrigada pela presença de vocês aqui no Facebook. Lá no Instagram a gente tem algumas pessoas online também. E vocês podem mandar as perguntas para a Jana, que ela responde até o final aqui da live. Jana, você falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que a gente focasse nesse assunto. Conforme a criança ela vai evoluindo nessa comunicação, né, com os recursos de comunicação alternativa, ela vai conseguindo se comunicar melhor. Ela precisa mudar esse recurso, ela tem que passar para um recurso mais aí, talvez uma alta tecnologia, não necessariamente. Queria que você explicasse. Como eu disse, Isa, é muito importante todo o trabalho, né, clínico, educacional, é importante que você esteja em parceria com um profissional, né? Então precisa de uma avaliação. Dentro dessa avaliação vai ser definido qual o melhor recurso, como a gente já disse, existem vários recursos. Então, por exemplo, na escolha de um sistema gráfico, você pode usar foto, que é uma outra coisa que eu também gosto de falar, muita gente fala assim, mas é muito caro. Gente, comunicação alternativa não é só símbolo. Qualquer recurso é comunicação alternativa, né? Então, desde a mímica facial, o gestual, né? Qualquer recurso que você transmita uma informação que não seja pela fala é um recurso de comunicação alternativa. Então, voltando para a questão, é muito importante que seja feita essa avaliação, a definição de qual sistema que vai ser utilizado com ele, qual o recurso. O recurso ele pode sim ser mudado de acordo com a evolução, mas uma vez funcional, aquela criança ela não precisa, ela vai evoluir. Então você vai mudar os símbolos, você pode mudar esse vocabulário. Agora, o sistema ele é definido desde o início, daí a importância dessa avaliação. Ficou claro? Acho que sim. Qualquer dúvida? Respondam pra gente se não tiver então, ficado claro. Se ele usa PCS, que é o Picture Communication Sims, que é um sistema gráfico, ele vai usar isso, ele não vai mudar para um outro recurso, só porque muita gente acha que às vezes pode ser mais infantil, né? Pode infantilizar.
Nós temos adultos que usam PCS, porque na verdade é o que faz sentido para ele. Agora, se ele vai se alfabetizar e de repente ele pode sair de um sistema gráfico de desenhos e passar para uma prancha de vocabulário, de palavras, de alfabeto, claro, porque aí sim ele evoluiu, Sim. entendeu? Mas dentro de um sistema gráfico, só se for, por exemplo, de foto para o sistema gráfico. Mas o sistema gráfico em si, quando definido, ele vai ser mantido. Utilizado. Tá bom? Jana, você falou sobre as expressões faciais. Sim. Né? A gente sabe que é uma forma de comunicar também, claro, né? Que a comunicação ela não é só oral. A gente já, afinal de contas, a gente está aqui para falar sobre comunicação alternativa. Isso. Como que o fonoaudiólogo interpreta essas expressões faciais da pessoa quando está se comunicando só dessa maneira, por exemplo? Isadora, fantástica essa pergunta. Mata a minha curiosidade. Porque, na verdade, gente, o fonoaudiólogo não é intérprete. Pois é. Então a gente assim, vem cá, aí você está passando lá na clínica, dentro do hospital, vem cá porque o fono quer falar alguma coisa e ninguém está entendendo. O fono não é intérprete, né? Então é importante deixar claro que, mesmo que ele não vá usar uma prancha de comunicação, seja ela de baixa ou alta tecnologia, ele vai usar o gestual ou a mímica, ele vai responder com um piscar, né? Com qualquer gesto, esses códigos têm que ser definidos, né, pré-definidos. Quem define normalmente é o paciente. A gente tem um hábito de chegar, olha, o sim vai ser assim, o não vai ser assim. Quem define é o paciente, o que é mais prático para ele poder fazer, o que tem mais significado para ele. Mas isso tudo tem que ser pré-acordado. Então, claro, gente, a comunicação alternativa, nós somos amantes da comunicação alternativa, Muito. Mas é claro que qualquer pessoa pode se beneficiar, mas tem também critérios, tem pré-requisitos. Ele tem que ter um mínimo de compreensão, de intenção comunicativa, de motivação para poder se comunicar. Se ele não tiver, não é que ele não seja um candidato, mas você vai ter que trabalhar esses pré-requisitos para que ele seja um candidato. Por isso que todo mundo é candidato para a comunicação alternativa. Jana, dá uns exemplos. Vamos lá. Dentro disso aí. Vamos pensar. É bem interessante quando você fala assim, chega uma criança que ela tem um atraso de linguagem, ela não tem esses pré-requisitos. Então você vai trabalhar todos os aspectos voltados para a linguagem. É isso que as pessoas têm que entender. A comunicação alternativa hoje, ela é um comitê dentro do departamento de linguagem, dentro da Sociedade Brasileira de Fono. Estou falando isso em termos técnicos científicos, né? Mas assim, então vamos pensar, a criança chega com muita dificuldade de fala, de comunicação. Então você vai trabalhar todos esses pré-requisitos, desde o contato ocular, a intenção, a motivação para ele querer comunicar com o outro, o brincar dentro da nossa campanha da primeira infância, o brincar, o desenvolvimento da linguagem, que é o simbolismo. Então você vai fazer todo esse trabalho de linguagem. Aí vamos supor que ele entra então lá na frente com um recurso de comunicação alternativa. Ele não fala nada, ele só usa aquele recurso para poder se comunicar. Ele só se comunica se ele usar aquele recurso, seja ele uma prancha ou uma pasta de fotos, né? Tá. Aí de repente ele começa então a emitir sons, palavras com significado. Então, horas ele vai usar a prancha quando as pessoas não entenderem ou ele não conseguir, né, se comunicar de maneira funcional daquela maneira. Então, ele passa de uma comunicação alternativa para suplementar. Então, é o sonho de toda fonoaudióloga que trabalha com comunicação alternativa, que ele se torne um candidato, quer dizer, que ele desenvolva a fala, claro. Sim. Se ele não desenvolver, que ele passe para alternativo e depois, quem sabe, para suplementar, e talvez até, quem sabe, ele não precise. Por quê? Na definição que eu falei inicialmente, a comunicação alternativa, gente, ela não é tipo fim de linha. Olha, se fulano é candidato para comunicação alternativa, é sinal que ele não vai falar. Pelo contrário, a gente quer que ele seja alternativo, para depois ele passe para suplementar e que ele chegue a desenvolver a fala. Como também tem os casos que a comunicação alternativa ela pode ser temporária. Ela pode ser permanente, como pode ser temporária. Como assim temporária? Eu vou usar esse recurso temporariamente. Vamos supor, eu fiz uma cirurgia e eu vou precisar ficar entubada. Ou fiz uma traqueostomia, então eu não vou conseguir me comunicar pela fala, articulando, porque eu estou com o tubo, eu estou com a tráqueo, então eu vou usar esse recurso de comunicação alternativa. Depois que eu for desentubada ou que eu tirar a tráqueo, então eu volto para minha fala funcional. Pode ser que isso aconteça assim, entendeu? Então pode ser permanente quanto temporário.
Perfeito, pessoas. Online aqui, Ana Posso Cristina. deixar uma mensagem final? Já estamos no Pode, já é o convite? Não sei. Não. Já é o convite? Não, é o seguinte, é porque eu ouvi de um paciente, isso há muitos anos atrás, e eu levo isso para todas as minhas apresentações. Na verdade, era uma mensagem que ele tinha na bolsinha da prancha dele, que ficava pendurada na cadeira de rodas dele. E era assim, não ser capaz de falar não quer dizer que eu não tenho o que falar. Que lindo! Então, eu acho que essa mensagem resume tudo que a gente tenta passar para a comunicação alternativa, sobre comunicação alternativa, que é o nosso trabalho quanto fonoaudiólogo, da gente dar voz para esse paciente que tem algum tipo de limitação de comunicação. E às vezes, gente, não é uma via de mão única, né? Muita gente acha, eu sempre brinco também, comunicação alternativa não é jogo de lince. Onde está esse? Onde está tal símbolo, né? É uma via de mão dupla. Ele pode querer também não só responder as minhas perguntas, mas ele quer também perguntar para mim. É uma comunicação, essa que é a mensagem principal, gente. É uma comunicação funcional, mais funcional possível dentro das condições daquele paciente. Ai, que lindo, gente. Mandem muitos corações pra essa live cheia de amor. Quero ver corações pulando na tela. É lindo, né? Ai, eu sou suspeita pra falar. Muito lindo. Eu volto a falar que os outros fonoaudiólogos de outras áreas que me perdoem, mas a linguagem é muito linda. Jana, a gente tem um convite pra aula que você vai dar. Sim, meu Deus, eu tô tão emocionada aqui. Bom, gente, desculpa, é que eu tô emocionada. Jana, combinado, fica feio assim, que a gente não combinou direito a live. Gente, é o seguinte, o Crefone 6 está com uma parceria, né, com a Rede Mineira de Tecnologia Assistiva. A gente está na nossa quarta aula, no nosso quarto projeto. A gente tem previsto 5 ações, 5 projetos, né, 5 aulas até o final do ano, até então, pode ser que surjam mais. Sim. A gente já teve sobre CIF, a gente já teve sobre áudio, e a próxima agora a aula vai ser de comunicação alternativa, vai ser no dia 29 agora de outubro, segunda-feira, às 13h30, e aí a gente vai deixar o link de informações. É uma parceria, então, mais uma vez falando, né, com a Rede Mineira de Tecnologia Assistiva. Muito obrigada, Kátia, por todo o apoio à comunicação alternativa, desse convite, para a gente poder abordar essa temática. Então, a gente vai deixar o link para vocês poderem, né, entender como que é a inscrição, como é gratuito. É maravilhoso esse projeto, gente. Vamos aproveitar aí, igual a Jana falou, a gente ainda tem 5 aulas até o final do ano. Vão vir outros temas, a gente vai divulgando. Acompanha sempre aqui no Facebook, no Instagram. A gente geralmente faz essas divulgações no Story. E lá no site também, né? Isso. A gente coloca aqui nos comentários, nos comentários da live no Facebook. Infelizmente no Instagram não tem jeito de colocar o link. Mas a gente deixa aqui pra vocês se inscreverem. A Poliana tá falando que já tá inscrita. Muito bem, Poliana. Ótimo! E olha quem tá com a gente, divulgação a Luciana. começou ontem. A Luciana Thompson tá com a gente. Lu, beijo! Bom, então a gente agradece, né, Jana, A a todo participação mundo. de todo mundo que teve aqui, tanto aqui quanto no Instagram. Tem alguma pergunta aí do Instagram, Milena? Que a gente não consegue, no Face a gente consegue ver vocês aqui pela tela, no Instagram a gente não consegue, não? Nenhuma pergunta? Então, mesmo assim, muito obrigada. Sei que vocês assistiram e tenho certeza que foi muito rico. E pra quem tá aqui no Facebook, muito obrigada também. E na semana que vem a gente volta. Até, Poliana, a gente se encontra então no curso, Isso na aí. aula. Tchau, gente. Obrigada.